Ethan tem, né, uma atuação, claro, como pesquisador, como historiador, né, na pesquisa científica, mas também tem essa experiência de escrita em espaços que são midiáticos, jornalísticos, né, como é o caso numa coluna do UOL. Então, eu queria que você comentasse um pouco para a gente, né, como é essa experiência, né, de você escrever para um público que não é de historiador, né, e, ao mesmo tempo, você é alguém que influencia a opinião pública, de certo modo, porque esses jornais têm uma ampla repercussão, né? Como é essa experiência, né, para você e como esses espaços podem contribuir também para o desenvolvimento dessas práticas, né, no caso do nosso tema antirracistas, né, mas também para levar esse conhecimento histórico para outros públicos, né? Eu já vi alguns textos seus que circularam, seus em conjuntos, né, com outros pesquisadores e pesquisadoras, né? Então, eu acho que sim, seria interessante você comentar essa experiência, porque é um espaço que nós, historiadores, né, intelectuais e professores, devemos ocupar, né? Então, eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho sobre essa experiência sua. Então, é uma responsabilidade imensa, porque quando a gente está falando para fora da academia, a gente está falando para um público majoritariamente negro que coopera com seus impostos duramente pagos com o suor do seu trabalho para que a academia funcione e, no entanto, não podem gozar de estar numa sala de aula, num ensino superior, muitas vezes, né? Muitas vezes isso é interditado a essa população que faz parte da maior, é a maior parte, né, da classe trabalhadora desse país. Então, é desafiador e é de muita responsabilidade, sabe? Como a Chimamanda Adichie ela fala sobre o perigo de ter uma única história sobre as coisas e principalmente sobre as pessoas, eu penso que ocupar esse espaço na mídia é justamente cooperar para que nós possamos ter outros referenciais de pessoas negras que não o da escravidão, que não o do sofrimento, que não o da violência, né? Isso tudo faz parte, sim, da nossa história enquanto pessoas negras, enquanto população negra. Mas nós não somos somente isso, né? Nós não cabemos dentro de uma senzala, nós não cabemos dentro de um grilhão. A gente é muito mais do que isso. Quiseram nos resumir a isso, mas nós rompemos muitas vezes com isso. E é preciso trazer essas histórias à tona, né? Isso, por exemplo, é uma das missões da Rede de Historiadoras Negras e Historiadores Negros, de trazer referenciais sociais, políticos, de pessoas negras em lugares de poder, sabe? A própria Amanda, a qual eu estudei no meu mestrado, foi uma mulher extremamente politizada, extremamente influente no Brasil oitocentista, no entanto foi esquecida, né? Ninguém sabe que ela existiu. Ela foi chamada pela princesa Isabel para ficar aqui no Brasil, porque a Amanda ia viajar para a Europa, acompanhando Dom Pedro II. E a princesa Isabel fala assim, não, eu preciso que você fique aqui. E ela fala que precisava que a Amanda ficasse porque a Amanda entendia de política. Era a Amanda que fazia as articulações políticas por detrás do trono. No entanto, a Amanda foi esquecida. O Franklin, o marido da Amanda, que era um político de cor, um político hoje que nós diríamos negro, assumiu a presidência da Câmara dos Deputados. Então, a gente tem personagens, pessoas negras ocupando lugares de poder na história desse país e que, por conta de uma produção historiográfica ou por conta do próprio racismo cru, essas pessoas elas não são trazidas à sala de aula, elas não são trazidas ao conhecimento do público em geral. Então, é uma guerra que a gente está lutando, que eu acho que a gente está vencendo em alguns espaços. Eu acredito que essa coluna no UOL é um desses espaços de conquista, e aí isso ganha um simbolismo para mim em particular muito especial, porque quem deu o meu nome, Itan, para mim foi o meu pai, que é um homem negro. E Itan, em Iorubá, significa história que caminha.
E meu pai nunca soube que esse nome tinha um significado. Ele nunca soube que esse nome era um nome de origem africana. Então, caminhar por esses espaços, falar sobre outras histórias do povo negro, é justamente contribuir para que nós não caiamos na falácia racista de que nós só fomos escravizados durante a história desse país. Né? Nós construímos os edifícios de poder desse país, mas nós também ocupamos lugares nesses edifícios de poder ao longo da história desse país. Apesar de que, não proporcionalmente ao número da nossa população e não com tanta repercussão como essas pessoas mereciam ser lembradas, ninguém sabe, por exemplo, que o Napoleão teve um médico negro, que inclusive era brasileiro, que agora esqueci o nome dele, mas ele está sendo pesquisado pelo César Sobrinho aqui na UFBA, e o Caetano Moura. Caetano Moura foi um negro que foi para Portugal, começou a estudar medicina, porque conseguiu ter um financiador, depois ele foi para a França, terminou os estudos dele na França e se tornou um médico cirurgião de Napoleão Bonaparte. E essas histórias a gente não lembra, essas histórias a gente tem dificuldades em trazer, né, à discussão geral. E isso é muito importante porque quando a gente cresce com referenciais positivos sobre a nossa própria história, nós desenvolvemos o senso de cidadania, né, em sua completude. E aí é que está uma controvérsia, porque nós, nesses últimos 4 anos, lutamos, especialmente nesses últimos 4 anos, nós lutamos e falávamos sempre, repetidamente, nós defendemos o Estado democrático de direito. Mas a gente se esquece ou a gente não se preocupa de que uma sociedade verdadeiramente democrática, ela não pode ser racista, porque o racismo ela interdita direitos civis, políticos e sociais das pessoas negras e indígenas, e LGBTQIAPN+, e ciganos, e diversos outros grupos sociais que são cotidianamente marginalizados, estigmatizados, mortos. Então, a gente tem que se perguntar, né, que país democrático é esse que a gente procura e o que é que nós estamos fazendo para construir esse país. Como a professora Ana Lúcia bem falou, isso não é responsabilidade só das pessoas negras, isso não é responsabilidade só da população LGBTQIAPN+, ou ciganos, ou indígenas, isso é um pacto civilizatório, isso faz parte de um pacto civilizatório. E todos têm a sua responsabilidade nisso.